Sorry. Amém, meus queridos e amados irmãos. Chegamos à 13ª aula do estudo bíblico de escatologia e, coincidentemente, é o capítulo 13 de Apocalipse. Então, pedir para que o Lucas possa já projetar para nós, enquanto vai abrindo aqui a apresentação, nós já vamos tratando do assunto, tá bom? Hoje nós vamos falar, o capítulo 13 fala das bestas do Apocalipse, tá bom? E normalmente se fala em duas bestas, a escatologia tradicional. Eu quero ver se eu consigo mostrar um pouco além e vamos falar de quatro bestas. Vamos multiplicar por dois aí, o que costumam falar por aí, tá bom? Nós vamos falar da primeira besta, é a besta que emerge do mar. Depois temos uma segunda que emerge do abismo. Tem a terceira, é a que emerge, sai, né, da terra. E a quarta é a imagem da besta, que se torna uma besta também, né? Bom, as quatro, na verdade, estarão atuando no futuro em conjunto, tá bom? Não é que vem uma, depois vem outra, não. Capítulo 13 de Apocalipse vai nos mostrar que as quatro estão atuando conjuntamente. Pode passar, Lucas. Então, a primeira besta, ela é a que surge do mar, tá? Então, capítulo 13, versículo 1 fala: Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então, nós sabemos que quando se trata de surge do mar, o mar representa um mundo gentio. Então, essa besta vem das nações gentias, não vem do povo judeu. E ela surge justamente para iniciar aquele último período do povo de Israel, que é a última semana, os últimos 7 anos. E ela surge com essa força, né? 7 cabeças, 10 chifres, aí são as nações europeias que lhe dão sustento e lhe dão força. Nós vimos quando estava estudando lá Daniel, tá bom? E o versículo 2 vai falar que essa besta ela é semelhante ao leopardo, tem os pés de urso e a boca de leão. Então, não sei se vocês recordam, nós falamos dos quatro animais, e aqui o leão não tem as asas, porque foi-lhe tirado as asas. Nós vimos na reunião passada que é a que vai auxiliar o povo de Deus a escapar da grande parte dessa tribulação, tá bom? Essa primeira besta que surge, ela é chamada de falso Cristo. É aquela que se apresenta como Cristo, como aquele que vai resolver todos os problemas do mundo, vai criar. Irmão, tá travado. Eu acho que o editor travou. Não, sim, vê se retorna. O Edmur saiu e vai retornar, provavelmente.
Então, vamos aguardar um Certo. pouco. E aí, já retornando aqui, tem que retoma. Pronto, É isso aqui. só, é só falar da besta que a besta começa a atrapalhar. É. Oi, Timur. Oi, Oi. Aqui travou para nós. Pode retomar aí. travou aonde, mais ou menos? Ixi, acho que travou já faz pelo um tempinho. O Edmur, travou na hora que você estava falando da besta surgindo do mar. Ah, tá ok. Você vai reiniciar a gravação, Lucas? Eu pausei, Timur. Pode retomar da onde você Não. parou, e aí a gente Tá, inicia. Se ok. necessário, a gente edita também. Oi? A gente depois pode editar, tá bom? Ah, tá. Tá bom, tá bom. Perfeito. Não é fácil, né? Não é fácil falar da besta. Porém, ela surge do mar e o mar representa o mundo gentil e essa besta é o falso Cristo. Quer dizer, ele vai promover a paz, ele vai trazer a segurança, ele vai fazer aquele acordo que vai durar 7 anos. Então, no início, ele é essa pessoa poderosa, essa pessoa que tem tráfico, que tem influência em todo o mundo, vai fazer aquele acordo. Passa mais uma aí, Lucas, que é o versículo 2 no final, ainda fala que o dragão vai dar para ele, para essa besta, poder, trono e autoridade. Então ele vai ser esse que vai ser bem quisto, mas na verdade todo o poder, toda a autoridade, todo o reino provém do dragão. Ok? Então ele faz o acordo com Israel, né? Israel estava aguardando esse Cristo, ele se apresenta, essa besta se apresenta como Cristo e vai conseguir fazer o terceiro templo. Vocês sabem que o primeiro templo foi feito por Salomão, o segundo foi depois da vinda, ele foi destruído por Nabucodonosor. Quando eles retornaram para Israel, foi feito o segundo templo. Depois, no ano 70, Tito destrói esse templo. Até hoje, ele está aniquilado, né? No seu lugar foi erguido as mesquitas lá dos muçulmanos, mas essa besta vai ter tanto poder que vai fazer esse acordo e a gente sabe que a partir daí começa os últimos 7 anos do povo de Israel, tá bom? Então é edificado o, o templo, ele vai barrar toda má intenção que tiver das nações. Nós vimos em mensagens anteriores, em aulas anteriores, contra o carneiro, que é o pessoal ali da Mesopotâmia, né? Que ele também vai lutar contra o Reino do Sul. Então, ele vai trazer essa paz que eles não têm. Então, Israel vai estar totalmente aberto para eles. E ele vai fazer muitos sinais. Inclusive, muitos da igreja, né, na época, que hoje já começa a buscar sinais, vai ser muito fácil de ser ludibriado, enganado por essa primeira besta, esse falso Cristo. Eu não estou falando do anticristo, tá? O anticristo ele vai surgir agora. Pode passar mais uma. O que acontece, né? O versículo 3 fala assim, ó: Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal, ela foi curada, tá?
E no versículo 14, no final, últimas palavras, fala: aquela que ferida a espada sobreviveu, tá bom? Então, essa besta, esse falso Cristo, ele vai ser golpeado à espada. Ele vai morrer, mas ele vai sobreviver. Então, você sabe que o livro de Apocalipse é um livro que é feito com sinais, com símbolos, tá bom? Então, essa questão de ser golpeado com espada, em Apocalipse, a espada, se você for olhar ali, Apocalipse 19, 15, fala assim, olha, quando o Senhor voltar, o 14 fala que ele vem montado cavalo branco, tá bom? E o 15, sai da sua boca uma espada afiada, tá bom? Para com ela ferir as nações. Então, não é que sai uma espada da boca do Senhor. A palavra do Senhor é espada. O versículo 21 também, aí do capítulo 19, fala: vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Tá bom? É, não era esse daqui que eu queria dizer, de 15 a 21, que eu já falei, né? O 21, os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, essa espada é a ordem do Senhor, a palavra do Senhor que vai atingir as pessoas e vai subjugá-las. No caso da besta, o que acontece? Não é o Senhor que vai aniquilá-la, tá bom? Nesse período, quando começa a estabelecer os 3 anos e meio primeiro, antes da grande tribulação, o Senhor envia ali duas testemunhas, que está no capítulo 11, que nós já vimos também em outras reuniões. Capítulo 11, versículo 5, na verdade, o 3 fala: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Esses 1260 dias são aqueles 3 primeiros anos e meio. Profetizar é isso, é falar essa espada que vai aniquilar, né, que vai trazer revelação, porque o que acontece? Ele está falando que ele é o Cristo e as duas testemunhas vão estar dando testemunho de Deus e confrontando ele e mostrando que ele não é isso que ele está falando. O versículo 4 fala: são essas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca. Então, esse fogo que sai da sua boca não é que tem ali como um dragão, né? Um jato de fogo. É a palavra de Deus, é a palavra que traz a verdade, é a palavra que golpeia essa, essa besta, tá bom? Efésios 6,17 fala, né? Que a palavra de Deus, a espada, é a palavra de Deus. E Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é como uma espada mais afiada do que uma espada de dois gumes, né? A ponto de penetrar alma, espírito, dividir juntas e medulas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que essa besta ela vai ser golpeada com uma ferida mortal. É como se ela fosse afrontada e perdesse toda a sua autoridade, ser desmascarado por essas duas testemunhas. E o versículo 10, voltando lá em Apocalipse 13, fala que se alguém matar a espada, que é o que ele vai querer fazer, é necessário que seja morto também a espada. Tá ok? O que acontece agora? Passa aí, Lucas, mais um.
O Apocalipse 9, lembra que nós falamos da besta que sobe do abismo? Tá? 9:1 fala: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Esse é Satanás. Lembra que no capítulo anterior, o filho varão é arrebatado junto com Miguel e seus anjos, destrona Satanás, ele cai para a terra. Não se achou lugar lá para ele. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça, tal, uma série de gafanhotos, que são os demônios, parecendo escorpiões, que está no versículo 13, tá bom? O que acontece agora? Fumaça, escorpiões, o versículo 3, né? Ah, o que acontece, já vamos ganhar tempo aqui, vamos para o versículo 11, fala que tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon quer dizer destruição. Então, essa besta que sobe do abismo, ele é o destruidor, tá bom? E ele é que entra naquela primeira besta, tá? E o incorpora, e a partir daí, o que acontece? Supostamente, para as pessoas, aconteceu um milagre, que a besta morreu e ela ressurgiu. Só que ela ressurge agora, não aquele falso Cristo bom, né, negociador, que faz toda a paz. Agora, quem está dentro dele é esse Abaddon, esse Apólio, esse destruidor. Então, se você voltar lá no capítulo 13, que nós estava vendo, a partir do versículo 3, que fala que essa ferida mortal foi curada, aí toda a terra se maravilhou e começaram a seguir a besta. 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Se você voltar lá no capítulo 11, que a gente estava falando lá, no versículo 5, que fala que saía fogo da boca, né? Das testemunhas, tá? 6 fala que elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com tanta sorte flagelo quantas vezes quiserem. O 7 fala: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, que está concluindo os 3 anos e meio primeiro, a besta que surge do abismo, tá vendo? Essa besta que surge do abismo e foi golpeada de morte, ela pelejará contra as testemunhas e vai vencer, e vai matar elas, e vai expor o seu cadáver. Só que, graças a Deus, no versículo 11, fala, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que vieram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Então, para você poder entender, a primeira besta é o falso Cristo. Agora entra o quê? Entra o anticristo, que é esse destruidor. E no versículo, voltando ao capítulo 13, que é a nossa base, começa a falar o seguinte, versículo 5, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Ele não tinha antes essa boca, ele não proferia blasfêmias.
tá bom? E nem arrogância. E foi-lhe dado que a autoridade para agir 42 meses, que são os 3 anos e meio agora para frente. E ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam os céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, a partir daqui, começa a grande tribulação com o anticristo, que é a besta que sobe do abismo, tá? E ele começa a perseguir os santos e os vence, e ainda tem autoridade sobre cada tribo, povo, línguas e nações. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, tem uma passagem no capítulo 17 que nós vamos ver na aula seguinte, mas eu quero já dar uma antecipada. Nós vamos ver isso aqui melhor quando falar da Grande Babilônia, que é a próxima reunião. Nós vamos falar do mundo uh, apóstata, do mundo religioso que abandonou o Senhor, mas ainda tem um nome de igreja, de Deus, né? Das coisas de Deus. Então, Apocalipse 17, eu quero falar rapidamente, só para a gente poder ter uma ideia, tá bom? No versículo 7, fala: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher, que é a grande Babilônia, e da besta, que tem as 7 cabeças, os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, tá bom? Era e não é, está se referindo a esse período de 3 anos e meio aí antes, tá? Que ele é o falso Cristo. Está para emergir do abismo, que é o que vai acontecer com ela, e caminha para a destruição. Por isso que é Abaddon e Apollyon, é o destruidor. E a função dele é vir e destruir, né? No versículo 9 fala: Aqui está o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, no quais a mulher está sentada, também são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Quando ele chegar, terá de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, só para a gente poder entender aqui, tá bom? Esse agora, o anticristo, ele é o 8º rei. Lembra que tinha 7 chifres? Perdão, 7 cabeças? Né? Lá, quando nós vimos em Daniel, lá falava de um chifre pequeno que subia, lá em Daniel 7, versículo 8, depois de 24 a 25, fala que eram 10 chifres e 3 ele destrói. Fica 7. Então, esse chifre pequeno, que é o anticristo, ele é o 8º rei. Tá bom? É meio complicado, mas é assim que achamos, né? Cremos que vai acontecer. Tá bom? Passa mais Lucas. Aqui, só para a gente ter um comparativo que nós lemos, Apocalipse 13, aqui de 5 a 7, bate certinho com o que Daniel 7:24 nós vimos lá na 4ª aula. Tá? E que fala que foi dado boca para ele falar blasfêmias, foi dada autoridade para agir 42 meses, que é os 3 anos e meio. Ele abre a boca dele contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo, que mora nos céus. Foi-lhe dado permitido fazer guerra contra os santos e vencê-lo.
também foi dada autoridade sobre toda tribo, povos e nações. Então, nesse momento, o que que acontece que espanta ali principalmente os israelitas, tá? É o que está em Primeira Tessalonicenses, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 fala: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a respeito da apostasia, nós vamos falar na próxima reunião. E esse homem vai ser revelado, né, que é o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é esse anticristo, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, meus queridos, é, pode passar mais uma, o Lucas. Aí eu já falei que as duas testemunhas morrem, né? Tá? Então, o que que vai acontecer? É, na hora que ele entra dentro do templo e se assenta lá no Santo dos Santos e fala que ele é Deus, aí sim o povo de Israel vai ver que ele é o anticristo e vai sair em disparada e vai ser perseguido, tá bom? Pode passar mais uma? Então, essa segunda besta, que é chamada, não sei se ficou claro para os irmãos, a primeira é o bom, tá? É o cara que faz tudo acontecer ali, trazendo paz, edificação do templo, tá bom? O Israel o reconhece como Cristo. Aí a segunda besta, ele morre, a segunda besta sai do abismo, emerge e entra nele. Aí ele vira o anticristo e sai causando contra a igreja e contra o povo de Israel. Aqui são algumas teorias, só para a gente não entrar agora na terceira besta, algumas teorias que muitos sustentam que, na verdade, essa segunda besta aí, eles não falam segunda besta, eu que estou falando segunda besta, né? Esse anticristo é o Papa. Então, eles falaram o seguinte, que quando foi feito em 1929 o Tratado de Latrão, não é ladrão, viu? É latrão. Foi feito um tratado lá. A Igreja Católica não tinha um Estado, porque isso foi tomado lá no século XIX. Mas o ditador Mussolini fez esse tratado junto com a Igreja Católica e foi determinado que o Vaticano era um país. Então, é como se os que sustentavam essa teoria, porque ela já caiu por terra, mas eu gostaria só de falar para vocês, o primeiro rei, eles consideram que era o Pio XI que fez esse tratado, junto com Mussolini. E a partir dali ia contar 7 reis e o oitavo rei seria o anticristo. Tá bom? Então depois veio o Pio XII, foi vindo, né? João 23, Paulo VI, vem vindo, João Paulo I, o Bento. Então, o Francisco foi o oitavo. Então, na época que o Francisco, há 12 anos atrás, foi eleito, houve aí um burburinho de que ele seria o último Papa e a última besta.
tá bom? Mas isso aí já caiu por terra, tá certo? Já caiu por terra, porque agora já temos o Leão 13, tá ok? E o Leão 13 não tá nem aí com a paçoca. Ele entrou hoje de férias, nem começou a trabalhar, já foi lá para os Alpes descansar, tá? Vai passar uma temporada lá no castelo. Tá falando que é 2 semanas que ele vai ficar lá, né? Tá bom? O Papa Francisco, ele ficou 12 anos, nunca tirou férias. Esse já com 2 meses já tirou férias. E a parte de baixo aí é uma outra teoria que tem dentro da escatologia, que fala que esse que vai surgir do abismo é Nero, porque Nero foi um dos mais sanguinários perseguidor da igreja nos primórdios. Então eles contam aí, de Nero para trás, 4 imperadores, teve muito mais, tá? Mas bem malignos foram contra os cristãos, como Augusto, Tibério, Calígula, né? E que Nero, o que acontece? Ele é aquele que Deus joga no abismo, mas que ele vai ser o 8º rei, tá bom? Que é o anticristo que vai surgir para fazer tudo aquilo que Nero fez 10 vezes mais agora. Tá? É uma teoria, tá bom? O que a palavra fala que é uma besta que surge do abismo. Aí as pessoas, né, começam a fazer as suas teorias. Tem uma outra aqui no meio que fala desses reis, que são reinos, né? Que o primeiro foi o Egito, o segundo foi a Síria, o terceiro a Babilônia, quando nós começamos a estudar. Falta um aí. O terceiro a Babilônia, o quarto Médio Persa. Lembra aquela estátua que Nabucodonosor? Ela não começa no Egito, começa na Babilônia, mas quem faz essa teoria aqui já coloca o Egito e a Síria aí para dar certo, para chegar em Roma, o sexto, o sétimo é esse reino que vai surgir, vai durar pouco, para que o 8º seja a besta que sobe do abismo e, e vai reinar, né, como anticristo. E aqui do lado eu coloquei aí os anticristos que hoje, como a gente sempre traz para uma visão mais atual, né? Então aí está aí o Papa, está o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo e está na vanguarda aí das telecomunicações, né? Tem o Trump, que está causando para todo lado. Tem o Macron, que trabalha na Europa a boca miúda, tá bom? Enfim, as pessoas vão colocando várias, uns aí dá para até escolher, tá bom? Mas nós sabemos que não vai demorar muito, esse anticristo vai estar aí agindo para que se cumpra a palavra do Senhor. Vamos agora para a terceira besta, voltando lá para Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Pode passar aí, Lucas. Essa besta, ela surge, aqui o versículo, vi outra besta emergir da terra. Possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Então, da terra significa que vem do povo de Israel. Então, essa besta, ele é o falso profeta. Quando você lê na Bíblia, falso profeta é essa besta que surge de Israel. E é ele que já surge junto lá com a primeira besta, tá bom? Não é que ele surge aqui agora, ele surge lá junto com a primeira besta. E ele é que fala que essa besta é o Cristo, que essa besta, aquela primeira lá, né? Que vai dar paz, faz o acordo, tá bom? Ele depois, quando surge a besta que surge do abismo, aí ele é aquele que leva esse milagre para todo mundo e faz com que as pessoas passem agora a adorar essa besta.
o 12, versículo 2, faz exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Você entendeu aqui o termo? Autoridade da primeira besta, entendeu? E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Versículo 13. Passa mais um, Lucas. Então, esse falso profeta, ele faz cair fogo do céu, como nós vimos aqui no versículo 13, tá? Faz grandes sinais para levar o povo a acreditar que a besta é o Cristo, tá ok? Por que que o povo de Israel vai aceitar isso? Então, se você ler Primeira Reis, não vamos ler, porque aí a Primeira Reis fala, podemos ler Primeira Reis 18:38. Aqui está falando de Elias, e ele faz cair fogo do céu. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, os pedaços. Eu acho que não precisamos falar muito. Aqui é só para mostrar que Elias é esse que faz. Então, ele está como se fosse um falso profeta, um falso Elias, que vai fazer cair fogo do céu. Só que você olhar Malaquias 4:5, que é um profeta menor, ele faz uma profecia. Deixa eu chegar aqui em Malaquias 4:5. Tomei o Malaquias da minha Bíblia, mas tudo bem. Devo encontrar ele em algum canto aqui. Não é Malaquias, não tem, né? É Miqueias. Não, não é. Senhor amado. Onde que eu achei esse versículo aqui? Ó, nós estamos aqui aberto no Malaquias. Você pode ler para mim? Eu achei aqui também. Não, Qual que é pode o ler aí para mim. Qual que é o versículo? 4, versículo 5. versículo? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém. Amém. Então, há uma profecia, o povo judeu lê até hoje, tá? E eles creem que antes do Cristo vir, vai vir Elias, tá ok? E o Elias é que vai estar preparando o caminho aí para essa volta de Cristo. Leia também Mateus 17, por favor, 9-10. Enquanto eu bebo uma água aqui. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Pode ler mais um. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, veja bem, o Senhor está se referindo a quem? A João Batista. João Batista é o profeta que veio no espírito de Elias, tá? Preparando o caminho que do Senhor. Mas como os judeus não aceitam João Batista e nem o Senhor, eles ainda aguardam o quê? Que vem Elias para anunciar
o Cristo. Só que aparece quem agora? O falso profeta, fazendo aquilo que diz a profecia, tá? De que, se você voltar lá em Apocalipse 13:13, fala que ele opera grandes sinais, esse falso, essa terceira besta e o falso profeta, de maneira que até fogo do céu faz descer até diante dos homens. E ele seduz os que habitam sobre a terra, por causa desses sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a terra, a espada, sobreviveu. Tá bom? Então, o que que acontece agora? Ele vai fazer uma imagem para que as pessoas possam adorar e reverenciar, que é a imagem da besta. Passa mais um, Lucas. Nós chegamos então na quarta besta, que é essa imagem. Então é feita uma imagem, tá ok? Só que tem uma coisa aqui muito esquisita. Olha o versículo 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, essa imagem que é feita, essa imagem da besta, quando eu me converti lá pelo ano de 75, que começamos a estudar, o que tinha era a TV, não é? Então a gente imaginava o seguinte, que ia ter uma televisão e a besta ia falar, essa TV iria retransmitir em toda a Terra. Tá bom? Só que aqui fala que foi dado comunicar fôlego a essa imagem da besta. Então esse fôlego aqui, lembra quando o Senhor fez Adão e ele soprou para dentro daquele boneco de barro o fôlego de vida, e Adão passou a ser o quê? Uma alma vivente? É mais ou menos aqui, é mais ou menos isso, tá bom? Só que ele não tem poder de dar o fôlego de vida, que o fôlego de vida, no original, quer dizer espírito, mas ele é o fôlego, vai dar fôlego. O que que é? Respiração. Essa imagem, ela não só vai falar, como ela tem capacidade de matar aqueles que não lhe obedecerem. Então, mais uma, Lucas. Hoje seria impossível isso acontecer, tá? Se não fosse o que está acontecendo hoje, através das máquinas que aprendem e tomam decisões, tá bom? Então, hoje, o que está bombando e que está sendo triplicada cada dia mais, né, de uma maneira assim, bem dinâmica, é a A IA. inteligência artificial. Oi? A IA, né? A Inteligência IA. artificial. Isso. Então, hoje, a IA, quando eu não sei se você tem costume de acessar algum chat, tipo o chat GPT, essas máquinas, hoje, elas são só máquinas que repetem aquilo que você está falando, mas está pesquisando. Mas acontece que elas estão, na verdade, aprendendo com o ser humano como se desenvolver todas as tecnologias, todas as coisas. Isso vai ser daqui a pouco impossível trabalhar sem usar a inteligência artificial. E está todo mundo preocupado com isso, porque hoje ela é capaz de criar representações realistas, interações bem humanizadas. Existe até pessoas que fazem
O estudo bíblico mesmo, né? Poderia fazer um estudo bíblico aqui, parece que é o Edmur que está falando, e na verdade é uma imagem, né? Que foi programada para falar esse assunto aqui. Além de manipular as massas, esses algoritmos da rede sociais, eles priorizam conteúdos polarizantes, dependendo se a pessoa é de esquerda, de direita. Tá? Ó, você vê hoje os drones já estão sendo operados por inteligência artificial. Ele sai, ele já está programado para selecionar alvos sem nenhuma interferência de ninguém. Além do Neuralink, que é a interface cérebro-máquina, que é o biochip, isso aí é o Elon Musk que está desenvolvendo, né? Você vai poder pensar e a máquina realizar. Você não precisa nem digitar e nem falar. Além de muitos tokenização de ativos, tem um projeto do FMI aí que o sistema financeiro global será todo interligado, aí você vai ter que ter uma única moeda, os países estão se preparando para isso. Tivemos aqui a reunião dos BRICS, né? Eles querem ter uma moeda também para eles. Além de 130 países hoje já tem rastreamento completo das transações financeiras. Passa mais um, Lucas. Eu vou dar uma corrida aqui por causa do tempo. A preocupação hoje que está vendo em várias conferências sobre inteligência artificial é a singularidade tecnológica. Que é isso? Tá? É o ponto em que a máquina não vai precisar mais do ser humano, tá bom? Ela vai aprender tanto, só que hoje é impossível a máquina ter o teu sentimento, ter a tua mente, só que nós sabemos que vai ser lhe dado o quê? Lembra? O fôlego, a respiração, e ela vai começar a decidir por ela mesma quem vai poder viver naquela época lá do anticristo ou quem vai poder morrer. Então, a tecnologia avançada, onde as pessoas seriam controladas por meio de adoração e idolatria, tá? Porque aí vai ter essa questão, por que que ele leva o povo a adorar? Porque quando você adora, você se entrega completamente, né? Assim, quando você está adorando o Senhor, quando estiver adorando a besta, eles vão estar totalmente sob o controle. E até esse advento aí da inteligência artificial e também da robótica, né? Por isso que essa imagem vai ser tipo um robô com a inteligência artificial, mais esse fôlego que ele tem, tá? Ele vai ser totalmente inteligente, né? Era impossível acontecer isso, mas hoje você vê que a coisa está fluindo de uma maneira muito veloz. Então vai ser um Android aí, um robô com inteligência projetado para parecer, mover e falar exatamente como um ser humano. Pode passar, Lucas. Aí no versículo, nós estamos no Apocalipse 13, tá? 16, 17, fala: a todos faz que lhe seja dado certa marca na fronte e na mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta. Então, aí tem muita polêmica, muitas coisas que acontecem. Quando me converti, não tinha ninguém tatuado, né? A coisa era mais, tatuagem era coisa de mais de preso. Aí a gente achava que ia ser tatuado na nossa mão, na nossa testa, o 666, tá? E eu estava até pensando hoje, eu tô com 66 anos, que eu já tô com 266. Ainda bem que é só dois. Mas isso aí, meus irmãos, que assusta muita gente. Hoje, se você vê aí, a tecnologia está tão avançada que nem em banco a gente vai mais. Já tem um chip aqui no nosso celular que é digital, né? É uma moeda digital que você faz todas as operações aí através dele, né? Paga, recebe.
faz mensagem, fala, tá bom? E eu creio que nessa época aí da imagem da besta controlando todas as coisas, vai ter uma moeda que vai ser uma criptomoeda, né? Muitos já estão utilizando isso aí, não temos tempo aqui para falar agora, tá bom? E essas marcas, você vê, lá na China hoje ninguém paga mais nem com cartão. Aqui eu fui no supermercado hoje, passei o cartão, é uma moeda virtual, mas lá na China hoje só se paga passando a mão. Já na mão, a máquina reconhece e já faz os débitos, né? Passa mais uma, Lucas. Então, essa marca da besta, se você entender que hoje tem esse sistema de reconhecimento facial, eles já monitoram 1,5 bilhão de pessoas, né? Diariamente, na China, Estados Unidos, União Europeia. E as empresas estão utilizando até a IA para analisar emoções, entrevistas de emprego. E esses biochips, em funções de pagamento e compra, vai se proliferar cada vez mais. Tem um versículo em Deuteronômio 8, 6, de 5 a 8, que fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se, também atarás como sinal na tua mão, que serão por frontal entre os olhos. Então, muitos irmãos também falam que essa marca vai ser assim como a gente tem, né? No nosso coração, na nossa mente, a nossa mão a mão representa a responsabilidade, né? Responsabilidade de ser pelo Senhor. Também essa marca não vai ser nada externo e nem chip nem nada, vai ser uma ideologia, né? A ideologia do anticristo colocada em que a iniquidade é que vai prevalecer. Enfim, estou colocando aí só para a gente pensar um pouco, né? E tem também mais um aí, Lucas. Algo que dá bastante polêmica, que fala que aquele que tem, o versículo 17 e 10, fala, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, ora, esse número é 666, tá bom? Então, durante todo esse tempo aí, que começou a era um pouco mais tecnológica, até o cartão Visa sofreu algo com isso daí, tá? Porque se você pegar o V e o V quer dizer 5, o I quer dizer 1, dá 6. Tá? Isso aí é algarismo romano. Aí eles pegaram o algarismo grego, que é o S, também quer dizer 6. E o A é um algarismo que para os babilônicos também é 6. Então, o Visa dava 666. Então, na época, ninguém queria pegar esse cartão de crédito. Mas é forçar a barra, né? Pegar grego, babilônico e romano e juntar tudo para dar esse número. Tem outros que levantaram a teoria do Papa, né? Que o Papa é considerado o quê? O vigário, filho de Deus. Então pega o nome, as iniciais do nome e transforma em números. Também vai dar 666. Vamos falar um pouco mais isso quando falar da Grande Babilônia. Outros pegam o nome de César, lembra aqueles que falam que a besta que sobe do abismo é César? Então, pegaram o nome de César, acrescentaram um N aí para ficar Neron Caesar e transforma aí em os números. Cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Também dá 66. Eu, quando estava em Bauru, surgiu lá pelos anos, começo dos anos 90, que a Coca-Cola, se você ler Coca-Cola de trás para frente, está escrito Alô Diabo, forçando um pouco aí as letrinhas, a barra, dá isso. Então, paramos até de tomar Coca-Cola, né? Enfim, tá? É meio, cada um pense aí dessa marca. O importante, irmãos, é que nós temos a marca de Deus, ok? Nós somos do Senhor e a besta não lambe, tá certo?
Passa mais uma aí, Lucas. A gente já está caminhando para o final. Isso aí são os satélites de comunicações geoespacial, já está por toda a estratosfera aí vigiando a Terra. Então, o controle do anticristo vai ser algo aí tremendo, né? Sobre toda a Terra. E graças a Deus nós estaremos com o Senhor, tá bom? E para finalizar, passo último aí, Lucas. Não sei se você sabe, tá? Rio Preto vai ter 3.000 câmeras com inteligência artificial. Você sabe que tudo começa com algo bom. O anticristo vai começar como algo bom, algo para solucionar os problemas da terra e os problemas de Israel. Só que depois usa essa coisa boa para o mal. Então, só para você ter uma ideia, dia 15/2 foi feito um projeto aqui em Rio Preto para que haja 3.000 câmeras com inteligência artificial para fazer uma segurança pública. Esse projeto vai se chamar Smart Rio Preto, tá bom? E ele vai ser um projeto com sistema de vídeo monitoramento, vai ser implantado na cidade. Então, a cidade vai estar nos pontos estratégicos utilizando a inteligência artificial para reconhecer os seus habitantes, aqueles que não são de Rio Preto, e também ver as placas. Houve uma resistência aí de vários vereadores, mas agora, hoje, eu não sei como é que foi, como é que está, né? Mas hoje está tendo uma audiência pública, segunda-feira, dia 7, e vai estar um dos caras aí, Bam Bam Bam, que implantou em São Paulo e vai implantar em Rio Preto, tirando as dúvidas. Esse especialista vai tentar sanar as dúvidas também para que a população fique sabendo e os vereadores possam aprovar esse projeto. Ok? Tira aí, Lucas, essa apresentação. Então, meus queridos, era isso que eu tinha para falar hoje sobre essas bestas do Apocalipse. Se são duas, se são. Para mim, são quatro, né? Porque para mim começou a querer matar o povo de Deus é besta. Então, até essa imagem aí, que eu acho que é um robô, que vai ser algo bem ligado à informatização, que é o que está hoje pegando e vai continuar crescendo cada dia mais, tá? Vai estar na mão a serviço da besta do anticristo. Amém?